Vamos de imediato, Zé, ouvir Paulo Pesolano, técnico do Inter, que falou sobre a derrota diante do Palmeiras na noite de ontem e esse começo do Inter no Campeonato Brasileiro. 1 ponto em 9 disputados, mas mesmo assim a avaliação não é tão ruim assim. A ver, todos queremos ganar, mas lo más importante é o desempenho. Obviamente que queremos desempeño y resultado, ¿no? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Esto recién está comenzando, el tercer jogo. Podemos falar que tenemos un punto, sí. Mas el time viene trabajando muy bien, vocês lo ven, el torcedor lo ve, todos lo vemos. Merecemos más puntos, mas esto no es merecimiento. Hay que seguir trabajando para que los puntos lleguen. Y yo acho que de esta manera estamos perto de llegar a los puntos que necesitamos, digamos, que ganar. Chime está dando la cara, está intenso. Así que nada, jugadas puntuales, se llevan el resultado. Así que estar tranquilo y estamos por bom caminho. Zé, Paulo Pesolano, técnico do Inter, e aqui o Inter traz um contexto também em relação a esse desempenho na largada do Brasileirão. Primeiro, pegou o Atlético Paranaense, que vinha naturalmente motivado pela volta à primeira divisão do futebol brasileiro, mas o Inter vinha desgastado do Grenal e mesmo assim o Inter criou muitas chances, não soube ser efetivo. Segundo jogo contra o Flamengo, enfim, principal time da América nos últimos anos, e o Inter jogou bem no Maracanã, teve uma boa postura defensiva e ofensiva, poderia ter até mesmo ganhado a partida. Ontem o Inter teve um bom comportamento, altos e baixos, um time muito equilibrado contra o Palmeiras, a avaliação a gente ouviu há pouco do próprio Paulo Pesolano, por mais que a pontuação seja baixa, 1 em 9 pontos, que o Inter vai ficar na zona de rebaixamento nos próximos dias, afinal o campeonato pausa agora para o Carnaval, vai ser retomado só dia 25 contra o Remo, Belém do Pará. O Inter vai ficar na zona durante o Carnaval, mas o Inter entende que está dando boa resposta, conseguindo evoluir em algumas valências, principalmente algumas lacunas que o Inter deixou em 2025, entrega, dedicação, comportamento tático. O Inter já superou, teve uma régua lá em cima e agora vai conseguir melhorar sua campanha nos próximos dias. O problema, o Paulo Pesolano até usou uma frase que parece bem genérica e simplista, mas o que falta? Falta a bola entrar. Só que para a bola entrar tem que ter algo mais que o Inter não conseguiu mesmo com bom desempenho. É complicada a situação para solucionar isso, porque tu chega pro jogador, tem que melhorar, melhorar o quê? Sabe? Tem que ser ponto bem específico. E a defesa, principalmente, o Pesolano admitiu isso em outra resposta coletiva, né? Que vem tentando corrigir não só o posicionamento do Bernabé, mas os demais defensores do Inter. Ele vem trabalhando isso e deve ganhar reforços nos próximos dias. Por exemplo, o Vitor Gabriel, ele sentiu ontem o adutor da coxa direita. Está passando por exames nessa sexta-feira. Está fora do jogo contra o Juventude, contra o Ipiranga, com certeza. Isso. O Paulinho, ele sofreu uma pancada no primeiro tempo na região das costas. Ele, no intervalo, seria substituído, pediu para permanecer, mas no segundo tempo ele não suportou e o Pesolano tirou ele no comecinho do segundo tempo e o Paulinho teve que ser amparado para sair. As costas. Então, dificilmente também vai ter condições para o final de semana e até mesmo para a sequência temporária. Eu acho que o Paulinho já não jogaria no final de semana pela ordem dos jogos que vem acontecendo. O Pesolano, ele admitiu, né, que vai repetir o expediente que ele tem colocado em campo no Gauchão, com muitos jovens, jogadores que precisam de uma minutagem e alguns titulares. Quem tiver 100% vai para esse jogo. Mas claro, a preparação começa hoje. Mas a avaliação é positiva. Mas, por exemplo, o Inter perde, possivelmente para os próximos dias, 2 dos seus titulares desse ano. E o grupo não é tão volumoso assim, e por isso o Inter também tem essa preocupação, vai ter que explorar bem, trabalhar nos próximos dias. Por exemplo, o Juninho, que saiu domingo contra o São Luís, o Inter não confirmou uma lesão, mas ele está em observação, não treinou no campo nos últimos dias. E o Inter tem 2 zagueiros canhotos,
pode compor a zaga, não só contra o Ipiranga, mas mais adiante com o Mercado e Félix Torres. Mas mesmo assim o Inter vai ao mercado para trazer mais um zagueiro. Quem está no vídeo conosco está acompanhando aquela que foi a jogada mais bonita do Inter no jogo, não só pela feitura do gol do Ronaldo, um golaço, mas também pela maneira como a bola saiu da defesa pelo próprio Ronaldo e chegou ao ataque. Foi uma jogada completa, mas também está vendo os problemas defensivos, a maneira como o Vitor Roque fez o segundo gol do Palmeiras, que ele envolve a defesa do Inter depois de um lançamento, quase que um balão da defesa para o ataque. São coisas que o Inter precisa corrigir, porque agora, meu amigo Simon, tem o Remo no dia 25. E qual será a estratégia para jogar com o Remo se o Inter estiver envolvido com a decisão do Gauchão? Por enquanto, o Inter trabalha com força máxima no jogo contra o Ipiranga. Vai depender da primeira partida em Erechim, mas a ideia é, como vai ter uma semana, joga esse final de semana preservando alguns jogadores que não tiver 100%, como disse o Pesolano. Domingo que vem, ou sábado, porque esse jogo ainda não foi confirmado pela federação, coloca o time mais próximo ideal para dar ritmo e repete isso também em Belém do Pará, mesmo que tenha uma decisão de gauchão, caso o Inter passe pelo Ipiranga. Não sabemos ainda se vai ser contra o Juventude, contra o Grêmio, mas a ideia nesse momento é colocar o time em campo, porque vai ter uma folga no calendário, vai ter um certo alívio, e daí os jogadores vão poder retomar algumas questões físicas, coletivas, para que consigam suportar uma maratona de vários jogos consecutivos. Simon Bianchini e o Internacional, depois da derrota para o Palmeiras,